Idosa humilde é impedida de entrar na classe executiva do avião, porém todos choraram com a sua história ao saber quem ela era. Seja bem-vindo ao canal Histórias Memoráveis. Se você gostar dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você será avisado sempre que postarmos uma nova história. Curta, comenta e compartilha. Depois de muitos problemas no aeroporto, a senhora Marques, de 85 anos, finalmente conseguiu entrar no avião para o primeiro voo de sua vida. Mas quando ela quis se sentar na classe executiva, ela encontrou uma resistência inesperada. A senhora Marques tinha certeza de onde devia estar, mas nenhuma dessas pessoas sabia quem realmente ela era. Havia tanta comoção acontecendo em torno da pobre senhora Marques que estava quase se tornando demais para ela. Todo mundo estava olhando para ela. Para uma mulher que cresceu em uma cidade do interior do estado, fazer check-in no aeroporto parecia incrível e até um pouco difícil. Ela nunca tinha estado em um lugar tão lotado em sua vida, então ela não podia acreditar em seus olhos. Havia tanto para ver e ela não tinha ideia de para onde olhar ou para onde ir primeiro. A velha senhora escondeu as chaves de sua casa nos sapatos para não perdê-la, mas ela não sabia que os detectores de metal do batente da porta iriam reagir a isso. Senhora, você poderia vir comigo um momento? A senhora Marques sentiu seu coração parar de bater. Os guardas explicaram a ela que deveria tirar todos os objetos do bolso, pois quando o detector de metal dá um som, somos obrigados a revistá-la. A senhora Marques tirou a chave do sapato e continuou o seu caminho até os portões. Mesmo que a senhora Marques estivesse vestindo suas melhores roupas para a viagem, sua aparência fez com que os outros passageiros tentassem evitar cruzar com ela, confundi-la com um mendigo ou uma mulher de baixa renda. E não apenas os outros passageiros pensaram que ela parecia deslocada. A senhora Marques não conseguiu baixar e imprimir o ticket online, então ela teve que pegar uma cópia física no help desk. Mas quem trabalhava lá no balcão mal podia acreditar. Ficou surpresa ao ver que a velha senhora tinha uma passagem em classe executiva e a princípio duvidou que deveria dar a ela. Enquanto isso, a senhora Marques quase perdeu o voo. Ela não tinha ideia de para onde deveria ir e estava apenas seguindo cegamente os outros passageiros, mas infelizmente ela estava seguindo os passageiros que tinham um destino completamente diferente. A senhora Marques agora começou a entrar em pânico. Foi somente graças à ajuda de um gentil funcionário do aeroporto que a velha senhora chegou até a zona de departamentos. Senhora, você parece perdida, posso ajudá-la em algo? Disse o funcionário do aeroporto. Senhora Marques assinou com a cabeça. Foi a primeira pessoa naquele dia que a tratou com respeito. Na zona de departamentos, alguns passageiros já estavam esperando para embarcar no avião. O homem que conferia as passagens deu à senhora Marques um sorriso e a conduziu até o portão indicado em seu cartão de embarque. Ele aconselhou para esperar ali para não se perder no aeroporto novamente. Todo esse tempo, a velha mexia nervosamente com a bolsa nas mãos, olhando para o relógio de vez em quando. Quando chegou ao seu lugar, a senhora Marques sentiu como se finalmente pudesse respirar. Toda essa aprovação finalmente ficou para trás. O assento da senhora Marques era ao lado de um homem de aparência elegante, que estava com uma expressão de desgosto no rosto quando a viu se sentar. Ele largou a revista na poltrona dela e perguntou a uma das comissárias: "Isso é executiva, não é? Por que eu deveria pagar a mais para acabar sentado ao lado de uma velha mendiga?" A comissária de bordo respondeu ao homem da melhor maneira possível: "Senhor Giancarlo, por favor, acalme-se. A senhora Marques tinha exatamente o mesmo ticket que você. Você pode ver aqui no cartão de embarque dela. Aqui, deu uma olhada", disse a comissária de bordo, tentando desesperadamente manter a calma. Mas o senhor Giancarlo claramente não quer que se prove que ele está errado hoje e exige ainda mais irritado: "Não quero olhar nada, já percebi. Deveria ter comprado uma passagem na classe econômica." O homem rude ergueu a voz cada vez mais e as pessoas começaram a notar. Durante todo esse tempo, a infeliz velhinha observou ansiosamente o desenrolar da discussão. Sem dizer uma única palavra, todos os outros passageiros acabaram tomando partido involuntariamente. Alguns simpatizaram com a senhora Marques, enquanto outros, ao contrário, eram abertamente contra seus presentes na classe executiva. Entre os defensores da velha confusa estava um homem que a ajudou.
e quando ouviu a discussão explodir atrás dele, imediatamente veio em auxílio da senhora Marques. Não querendo tolerar o comportamento do homem e seus sentimentos pela senhora, o jovem decidiu defender a idosa. Oh, pelo amor de Deus, a senhora Marques é bem mais velha que você e você está se comportando como um verdadeiro vilão. Depois de ouvir as palavras do jovem, o senhor Giancarlo ficou visivelmente constrangido e se acalmou um pouco. Mas a tempestade de indignação humana entre a classe empresarial já era imparável. Sem saber o que fazer nessa situação e como colocar as coisas sob controle, a comissária de bordo olhou suplicante para a senhora. A senhora Marques percebeu que ela, sem querer, se tornou culpada desse escândalo. Ela suspirou com tristeza e disse: "Deixa para lá, não vamos discutir. Vou mudar para a classe econômica se for preciso." E seus olhos se encheram de lágrimas quando ela disse isso. Ela parecia tão perturbada com toda essa provocação e sentindo o desgaste de vários pares de olhos ao mesmo tempo, o senhor Giancarlo decidiu recuar e retirou a revista da cadeira da senhora. "Sente-se, senhora Marques, é seu lugar de direito, e você pagou por ele integralmente." Incapaz de dizer qualquer coisa, a senhora se sentou. No entanto, ela não percebeu que sua bolsa estava aberta, e então uma velha fotografia com bordas curvas caiu dela. O senhor Giancarlo abaixou-se e pegou a foto, percebendo que um garotinho estava retratado nela. "Esta imagem provavelmente significa muito para você." O homem perguntou, entregando a foto à vizinha idosa. A senhora Marques tirou a foto com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela sorriu para isso, iluminando seu rosto, fazendo parecer que todas as suas rugas se suavizassem. "Sim, essa foto significa muito para mim. É meu filho, Júnior. Eu perdi desde que ele era uma criança." A velha respondeu com tristeza. Durante as palavras dessa mulher de aparência pobre, os passageiros da classe executiva imediatamente se acomodaram prontos para ouvir a sua história. Roberta Marques disse que cresceu em uma família pobre com 4 irmãos. Seus pais, Maria e Pedro Marques, trabalhavam em uma pequena fazenda, que os ajudava a evitar a fome em tempos difíceis. Roberta era a filha mais velha de todas as crianças, e portanto todas as dificuldades de criá-los recaíam parcialmente em seus ombros. Júnior era o irmão mais novo e tinha problemas mentais, precisava de cuidados especiais e atenção. Quando a guerra começou, o pai de Roberta se ofereceu como voluntário para o exército, onde ele lutou. Antes de partir, Pedro Marques deu à sua filha um tear de cabelo dourado, que foi herdado de seu avô. Ele pediu a Roberta que mantivesse na herança da família e segura até seu retorno. Infelizmente, Pedro voltou para casa em um caixão coberto com a bandeira nacional. A família Marques ficou arrasada com a perda do ganha-pão e do chefe da família. Após a morte de seu pai, a mãe de Roberta tornou-se retraída e nunca conheceu outro homem com quem quisesse passar a vida. O tempo foi passando e Roberta foi ficando mais velha, e era hora dela pensar em começar a sua própria família. Em vez disso, ela teve que ficar com a sua mãe, ajudando a cuidar do seu irmão com deficiência, Júnior. Os outros 2 filhos de Maria há muito tempo se mudaram para uma cidade maior, deixando seu irmão, irmã e mãe idosa à mercê do destino. Foi só mais tarde na vida que Roberta conheceu o verdadeiro amor. Ela tinha 30 anos e havia perdido todas as esperanças de se casar. Márcio era bonito e pastor, conduzia um rebanho de ovelhas em busca de pastagens. O relacionamento deles desenvolveu-se tão rapidamente que Roberta sentiu que estava em um conto de fadas. O casal estava planejando o casamento, mas a má sorte seguiu a família Marques e não permitiu que a pobre garota desfrutasse de sua felicidade. Uma noite, o irmão Júnior, com problemas mentais, colocou fogo em sua casa. Márcio correu para tentar salvá-lo, mas infelizmente os 2 morreram no incêndio. Ficaram sem casa. Roberta e sua mãe foram forçadas a morar em uma velha cabana, que elas compraram com o dinheiro que tinham da venda das ovelhas de Márcio. Foi então que Roberta descobriu que estava grávida. Infelizmente, a essa altura, sua mãe já apresentava sinais de demência, que se manifestava em seu comportamento agressivo. Foi mais uma vez que Maria tentou atacar a sua filha grávida com uma faca, culpando a Roberta por todos os seus problemas. A infeliz mulher deu à luz a um lindo menino chamado Lucas, mas a cada segundo ela temia que sua mãe pudesse fazer um mal ao bebê sem querer. Roberta passou 4 anos vivendo em um estado de medo eterno pela vida de seu filho. Então, tão cansada da dor e do infortúnio que se abateram sobre ela em tão pouco tempo, Roberta decidiu mandar o pequeno Lucas para um orfanato.
Com lágrimas nos olhos, Roberta acreditava de verdade que o menino ficaria melhor em um orfanato do que morar sobre o mesmo tempo com a sua avó, que poderia machucá-lo. Após deixar seu filho no orfanato, Roberta viveu com sua mãe por mais alguns anos até sua morte. Roberta voltou então para o orfanato com a intenção de levar seu filho de volta para casa, mas ela foi informada que Lucas havia sido adotado. Desde então, Roberta vinha tentando encontrar seu filho por muitos anos, mas foi apenas recentemente que ela finalmente conseguiu. Isso aconteceu graças à organização de voluntários que se especializou na busca de parentes desaparecidos. Ela comprou uma passagem na classe executiva para ficar mais perto do filho, que estava pilotando o avião naquele momento. Acontece que a senhora Marques finalmente conseguiu ver Lucas, exatamente no dia do seu 85º aniversário. Agora posso morrer em paz, pois sei que meu filho Lucas está bem, disse ela emocionada.